prosperará. E às vezes a gente vem para o culto, né? Principalmente se tratando da vida financeira, a gente quer prosperar. Prosperar. Mas antes de prosperar, a palavra está falando o que para nós? Onde você tem buscado seus conselhos para prosperar? Qual caminho você está andando para prosperar? Salmos 1 vai nos trazer essa consciência de fé. Ou seja, antes de eu desejar a minha prosperidade financeira, eu preciso estar no caminho certo, ouvindo o conselho certo, sentado com pessoas certas, fazendo o quê? Meditando na palavra do Senhor de dia, de noite, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. E às vezes a gente só foca no prosperar. Foca em cumprir os princípios de Deus na sua vida na totalidade. Nós queremos as bênçãos do Senhor na totalidade. Então, que a nossa entrega nos princípios, na lei, também seja na totalidade. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, traga aqui no Forte. Você pode ter certeza que toda semente lançada na casa do Senhor, que é para manutenção dessa obra, para manutenção desta igreja física. Eu ouço muito gente falar assim, mas Deus não precisa de dinheiro, Ele não precisa, mas a igreja precisa. Deus não precisa realmente do seu dinheiro, mas a igreja de Deus precisa. Então que você possa ter essa consciência de fé, porque se você pode estar aqui hoje, alguém investiu em você para você estar aqui. Alguém investiu em uma igreja onde você foi convertido. Olha que bênção. Eu fico pensando na primeira igreja que eu fui, era uma Assembleia de Deus. Adoro os assembleianos. Foi a primeira igreja que eu fui, que eu entrei. Alguém investiu naquelas cadeiras, alguém investiu naquele altar. Quando lá cheguei aos 18 anos, eu estou com 44, irmãos. Então lá eu cheguei, alguém investiu antes de mim. E nada mais justo, nada mais... porque o que Jesus fez por nós, tem dinheiro no mundo que pague? Não tem, não é verdade? Então que você possa entregar o seu melhor nessa noite, tá? Os nossos pastores estão viajando, você que está sentindo falta deles aí, eles estão online com a gente. Já quero fazer o convite para que vocês não se esqueçam que o nosso clamor dos 6 dias para os próximos 6 meses vai acontecer a partir de domingo até sexta-feira que vem, tá? No domingo, especialmente, nós vamos começar o nosso culto, a abertura do clamor às 20 horas, tá? Vai ter Jogo do Brasil. Nós sabemos que a nossa rua é muito movimentada, são muitos bares que tem aqui por perto, então nós queremos proteger as pessoas, né, quando elas estiverem vindo, porque a gente sabe que se o Brasil ganhar é bagunça, então nós temos que ter uma fé inteligente, tá? Então o nosso culto começará após o término do jogo, às 20 horas. E já se programa, irmãos, não vai deixar para assumir um compromisso. Nada mais é importante do que investir. Ou seja, esses 6 dias que nós vamos passar aqui clamando, nós estamos nos antecedendo aos 6 meses de bênçãos que vêm. Para viver a fé de Josué, sabemos que guerras vamos enfrentar, mas esses 6 dias é para que nós estejamos com o nosso espírito preparado para as guerras, porque você não pode estar só preparado para a bênção. Para quem tem espírito de Josué, tem que estar preparado para a guerra, para que as bênçãos venham nos alcançar. A bênção é o resultado da minha constância em guerrear contra o inimigo das nossas vidas. Amém? Então já anotem na sua agendinha aí, ó, de domingo a sexta-feira é um compromisso que você tem com a sua vida. Apresentar esses próximos 6 meses, julho, cada dia vai ser um mês. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós já fizemos isso em janeiro, eu já tenho testemunho para contar, irmãos. Eu já tenho testemunho para contar desses últimos 6 meses, eu tenho certeza que terei mais testemunhos para contar nos próximos 6 meses. Então esteja no clamor de domingo a sexta-feira. Amém? E você que trouxe a sua oferta, só deixar aqui no altar. Amém, glória a Deus. Quando você oferta com alegria, agora nós vamos declarar que Ele vive. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Posso crer no amanhã.
porque Ele vive. Temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci. Eu sei que a minha vida porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor porque Ele mas eu Levanta as suas mãos. Glória a Deus. Que a glória e a honra seja para nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.
Estende as tuas mãos para cá, igreja. Vamos orar pelos nossos dízimos e ofertas. E para aqueles que não tiveram condição, mas Deus vai preparar. Amém? Estenda as tuas mãos. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar aqui as tuas ofertas, os teus dízimos, Pai. Esse dinheiro não é nosso, Pai. Esse dinheiro é para a tua obra, para alcançar vidas. É para que nós possamos aumentar o reino de Deus aqui na terra, Pai. Traga as vidas que necessitar, Pai. Aquelas que necessitam do pão. Realmente do pão, Senhor, físico. Às vezes a tua igreja precisa. Que nós possamos ser uma igreja que venha acolher e atender às necessidades dos teus filhos, Pai. Eu quero te pedir também para aquele que não teve condição, Pai, abre uma porta, crie situações para abençoar os teus filhos, que o desejo do coração o Senhor conhece, Pai. E eu tenho certeza que o Senhor preparará para ele, Senhor, condição para que ele possa estar ofertando no teu altar também. No nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém? E agora, lógico que tudo é importante no culto, mas a palavra é o nosso alimento. A nossa alma está sedenta para ouvir a palavra do Senhor. Você se alimentou fisicamente, se almoçou, você tomou café, tem gente que jantou, tem gente que ainda vai jantar, porque há uma necessidade física, mas também há uma necessidade espiritual nessa noite. E agora é o momento de nós nos alimentarmos. Você que está conosco aí no YouTube, fique até o final, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. Já gostaria de chamar o pastor Cristiano aqui, é um prazer recebê-lo, as palmas para ele. A presença do seu filho aqui, o Christian, você é bem-vindo aqui também, na casa do Senhor. Irmãos, a gente aqui, pastor, e a gente é motivados realmente pelo Espírito Santo. E teve um momento, né, eu até comentei com o Dan, eu falei assim, amor, o Espírito Santo está me incomodando tanto já há alguns dias, né, não é dessa data especial. Tem me incomodado porque, assim, desde o primeiro dia que a gente viu você aqui, eu vi você aqui, o dia da nossa vigília. E naquele dia, o Espírito Santo falou, a sede que você tem de estar aqui. Falou no meu coração, a sede que ele tem de estar no altar, transmitindo a palavra, ensinando o caminho nos irmãos. Então, naquele dia, eu vi o tamanho do seu coração, o quão grande é a vontade de estar aqui em cima e realmente fazer aquilo que é o teu propósito de vida. Por isso que quando eu pensei e orei, o Espírito Santo me incomodou, traga ele para fazer, porque eu poderia trazer uma palavra, a gente está aqui preparado, sempre pronto, mas eu sei que a palavra que você tem para nós está em você. E eu sei que a igreja será edificada nessa noite através do teu propósito de vida. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo pastor Cristiano. Senhor Deus e Pai, eu sei que aqui está o seu filho, o Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece a intenção, o Senhor conhece os propósitos e o porquê o Senhor levantou ele nesta terra, Senhor. Eu sei que o Senhor Jesus já tem trabalhado na vida dele, eu sei que o Senhor já tem preparado um lugar para que ele possa, Senhor Jesus, levar a tua palavra, levar o teu ensino, Pai. Cuidar das tuas ovelhas, Pai, que ele possa nessa noite, Senhor, através da palavra que o Senhor já colocou no coração dele, vir edificar cada um dos teus filhos que aqui está presente, Pai. Que nós possamos crescer em fé, que nós possamos crescer essa noite através da vida dele, que será um instrumento nesse lugar, Pai, neste altar, porque eu sei que do alto receberá poder, porque o Espírito Santo já se apossa deste lugar e através da vida dele nós seremos abençoados através da tua palavra, Senhor. Eu quero te apresentar os projetos, o trabalho, a família, o casamento, a esposa, Pai, tudo que representa a vida do teu filho, Senhor, eu coloco agora nas tuas mãos, Pai. Dê para ele a resposta que ele precisa, Senhor, direciona o caminho dele conforme a tua vontade e que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dele e sobre a parentela dele. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém e amém. Deus abençoe. Fica à vontade, tá? Saúdos amados com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de alegria estar aqui nessa noite. Essa semana, quero falar assim que eu me sinto surpreendido pelo convite. Mas
Eu tenho esperado isso no Senhor, eu tenho esperado o que Deus tem feito, Deus tem movido, Deus tem me levado a lugares assim que eu não imaginava pisar. Verdade é essa, porque nós temos um Deus que ele nos surpreende todos os dias, e eu tenho sido surpreendido todos os dias, porque a bênção dele, eu tenho vivido isso, porque a bênção dele, a palavra do Senhor nos declara que a bênção que enriquece, ela não acrescenta dores, essas bênçãos têm me alcançado, eu tenho vivido esses milagres. Está aqui meu filho para testemunhar isso. A Muri também esteve comigo esses dias, a gente esteve conversando, e eu tenho vivido isso porque o Espírito Santo de Deus, ele se move, o Espírito Santo de Deus tem se movido sobre a terra, e eu creio que há um tempo de milagre, há um tempo de renovo sobre a igreja. Eu creio que vai vir um tempo novo, tanto que eu estou no meu coração, o meu coração está ardendo assim de uma forma sobrenatural. Eu tenho algo especial, eu quero falar do amor de Deus nessa noite, eu quero trazer à memória nessa noite o que Jesus fez lá na cruz, porque nós temos que viver isso, nós temos que viver os milagres, e para a gente viver os milagres, a gente tem que conhecer o dono do milagre. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia sem demora, lá em João capítulo 3. É uma palavra que todos conhecem, mas essa palavra tem ardido ao meu coração há alguns meses, e eu tenho falado muito com Deus a respeito dessa palavra. É em João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Todos acharam? Eu não sei o que você tem vivido, meus queridos, mas eu sei de uma coisa: o nosso Deus está preparado para mudar situações. O nosso Deus, ele está preparado para transformar os nossos caminhos. O nosso Deus, ele está preparado para alcançar os nossos objetivos nele, somente nele. Não tem outra forma, não tem outra forma da gente alcançar qualquer coisa se não for através dele. A palavra do Senhor declara assim, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com essa palavra, eu acredito que é muito bom a gente conquistar, é muito bom a gente ter carro, é muito bom a gente ter casa, é muito bom. A gente ter dinheiro é bom. O pessoal fala, mas eu não quero riqueza, eu não quero ter riqueza, não quero ter mansão. É muito bom, de verdade, não é ruim ter dinheiro, não é ruim a gente alcançar os nossos objetivos lá fora. É muito bom a gente alcançar os nossos objetivos no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É muito bom eu conquistar coisas boas. A gente pegar e falar assim, não é bom. É bom, de verdade é bom. Mas tem uma coisa que é melhor, queridos. Tem uma coisa que eu falo para minha esposa e falo para o meu filho que eu não troco por nada hoje. É a paz do Santo de Israel sobre o meu lar. Eu não troco. Pode se sentar, irmão? Desculpa. Eu não troco a presença do Deus vivo por nada nessa terra hoje em dia. Passou tempos da minha vida, contar rapidinho aqui algumas coisas que foi acontecendo. Eu sempre fui muito de orar, sempre fui muito de oração, sempre fui muito de clamar, de pedir, porque eu passei muita dificuldade, já passei muita dificuldade. Eu já passei muitas necessidades também. E eu sempre falando com Deus, eu sempre orando a Deus, e Deus sempre me falando através da palavra dele que ele ia mudar situações, ele ia mudar circunstâncias. E eu queria aprender, eu falei, Senhor, mas eu preciso aprender do Senhor, eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida, o que o Senhor quer para a minha vida. Com o passar dos tempos, Deus começou a abençoar a minha vida financeira, Deus começou a abrir portas, Deus começou a abrir caminhos que eu precisava que fossem abertos. Eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida. O propósito de Deus na minha vida não é enriquecer, de verdade. A Muri está com toda razão. Meu propósito de vida não é ficar rico, mas eu tinha um medo, na verdade, não sei vocês, eu tinha um medo de prosperar e sair da presença do meu pai.
Só que de um tempo, de uns 8 anos para cá, Deus começou a falar: eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar o teu modo de agir, o teu modo de pensar. E através disso, Deus começou a fazer, começou a mudar, começou a transformar minha vida financeira. Deus começou a transformar minha vida espiritual, principalmente. Que eu comecei a me levantar diante de Deus. Eu falava: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Para onde o Senhor quer que eu caminhe? Para onde o Senhor quer que eu leve a tua palavra? E Deus, através da palavra dele, começou a mudar os meus caminhos. E eu comecei a entender o que Deus tinha para mim, porque eu precisava de dinheiro para fazer o que eu queria, para fazer o que eu quero em Deus. Eu preciso de dinheiro, de verdade, de verdade. Deus colocou um projeto no meu coração assim, e eu comecei a entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele unigênito para que todo aquele que cresce não perecesse. Eu comecei a orar, eu falei: Senhor, mas eu preciso mudar, eu preciso transformar, eu preciso que as pessoas que estejam na minha volta sejam impactadas. E foi quando Deus me levou nessa passagem de João 3,16. Quando Deus me levou nessa passagem, eu lembrei automaticamente, queridos, automaticamente o que Jesus fez lá na cruz. Eu me lembrei automaticamente o que Jesus fez na cruz. Até eu falei com a Muri essa semana, eu peguei e falei: Muri, essa palavra ela arde o meu coração. Quando fala de Isaías 53, acho que todos já conhecem essa passagem, mas eu vou recitar ela. Que Isaías 53, no verso 4, que fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o Espírito Santo de Deus nos leva essa mensagem, nos leva essa passagem, eu creio numa coisa. Eu creio que o Santo de Israel, quando ele foi crucificado, quando ele foi levado no madeiro, para que nossas vidas, para que os nossos caminhos fossem transformados. Eu falo isso porque não é que vai transformar, não. Ele já transformou. Ele não vai fazer, ele já fez. Jesus, ele já fez, ele não vai fazer. Essa semana as pessoas têm me levado, várias pessoas me chamou para orar. Eu peguei e falei assim: querido, eu vou orar, mas eu não vou orar para você ser curado, porque você já foi curado. Porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a palavra do Senhor nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Eu não acredito numa coisa, eu não acredito que eu vou orar para a pessoa ser curada, não. Eu acredito que a pessoa já está curada. Quando eu vou orar, eu já tenho que crer que ela já está curada. Quando você vai orar para um ente querido, quando você vai orar para aquele familiar que muitas das vezes que não está na presença, você já tem que orar acreditando que ele já está na presença, que ele já está transformado, que ele já está curado, que ele já está renovado na presença desse Deus que nós servimos. Quando nós entendemos o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, nós passamos a entender e compreender o amor do Pai. Quando nós entendemos o que Jesus fez lá na cruz, eu acredito que a palavra do Senhor, tudo se resume na cruz do Calvário. Tudo se resume na cruz. Porque quando nós tivemos essa consciência que Jesus fez lá no madeiro, que Jesus fez lá na cruz, a entrega dele lá na cruz, para que a minha vida, para que a sua vida, para a vida do seu familiar, para que a sua vida financeira seja transformada, você tem que entender o que Jesus fez na cruz. Porque ele pagou um alto preço. Ele pagou um alto preço. Eu sinto o amor de Deus. De verdade, eu sinto o amor de Deus. Eu acredito que o Santo de Israel, ele está nos levando para um outro patamar em espírito. O nosso Deus, ele quer que a gente vivemos em outro patamar, em santidade. Muitas das vezes a gente está muito preocupado, de verdade. A gente está muito preocupado hoje, no nosso dia a dia, de conquistar, de que portas se abram. Só que nós estamos esquecendo o principal, que é o céu. Nós temos esquecido do céu. Nós temos esquecido por que Jesus veio. Jesus, ele veio para abrir um caminho para a gente entrar no céu.
Jesus ele não veio por outro motivo senão nos levar ao céu. Ele veio para abrir um caminho. A gente tem que ter as coisas, temos que ter. Só que ele veio para abrir um caminho para uma eternidade. Nós temos esquecido que nós temos que viver essa eternidade em Cristo. Só que para nós entrarmos no céu, as portas não são grandes, não são portões. Para nós entrarmos no céu, a própria palavra nos ensina isso, que o caminho é estreito. Não tem outra maneira de eu conhecer Deus. Não tem outra maneira de eu viver em Deus se não for em santidade. Para vocês terem uma ideia, eu tinha preparado uma mensagem sobre chave. Até falei com o meu filho, vou falar sobre as chaves. Mas o nosso Deus, ele é sobrenatural. Eu creio que Deus hoje vai abrir uma porta. Mas não é a porta que você está esperando. Ele vai te levar a lugares que você nem imagina em pisar. Mas esse lugar é um lugar de santidade. É um lugar onde que a glória dele se manifesta. É um lugar onde você vai encontrar paz para a tua alma, paz para o teu espírito. Que quando nós temos paz no nosso espírito, a gente rompe em qualquer área. A bênção do Senhor, queridos, muitas das vezes a gente busca, mas a palavra do Senhor nos ensina que ela nos alcançaria. Não é eu que vou até ela. Quando eu busco e coloco no meu coração buscar primeiro o reino dos céus, todas as coisas, nossa, eu amo essa palavra. Quando ele fala todas as coisas, eu amo quando ele fala todas as coisas. Todas as coisas vos serão acrescentadas, todas as coisas. Vou contar um rápido testemunho no meio dessa mensagem. Um dia eu estava orando e Deus me levou no sonho. Imagina, Deus me levou em um sonho dentro de um poço. Olha como que é as coisas de Deus. Não é do jeito que a gente pensa. Deus me levou dentro de um poço e me colocou dentro desse poço. E o poço era escuro. E eu perguntei, Senhor, esse poço escuro? Aí veio uma voz. Imagina um anjo falando contigo. Imagina um anjo falando contigo. Imagina aquele anjo que estava falando lá com Daniel. Imagina um anjo falando comigo no meu sonho. O anjo pegou e perguntou para mim, você quer subir ou quer descer? Dentro de um poço. Eu falei, olhei para baixo, o escuro debaixo do meu pé. Falei, misericórdia, Jesus. Olhei para cima, uma luz lá longe. Aí automático eu peguei e falei assim, Senhor, eu quero subir. Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim, olha para baixo de novo. Aí eu olhei para baixo, meus queridos. Eu olhei para baixo, daí eu vi lá no fundo assim, ó, tijolos. Aí o Espírito Santo veio de novo e falou, não sobe, filho. Não sobe. Se você subir, quando você estiver lá em cima, vai ter um buraco debaixo dos teus pés. Mas se você descer, pegar aqueles tijolos, o que eu falei sobre a fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Aí o Espírito Santo me falou, pega esses tijolos, coloca debaixo dos teus pés
E vai subindo. Começa a subir com os tijolos. Começa a subir com os tijolos. Não pense em pegar nada pronto, querido. Coloca tijolos debaixo dos pés. E começa a subir. Começa a subir. E o Espírito Santo, ele foi tão maravilhoso comigo naquela noite. Aí ele falou, sobe, sobe, sobe. Quando você estiver lá em cima. Você já viu uma parede edificada tombar? Parede edificada não tomba. Prédio edificado não cai. Vocês já viram as construções da China? Eles têm umas construções edificadas preparadas para terremotos. Quando a edificação ela é sólida, quando se fala em fé, é edificação. Fé é edificação. Quando eu edifico a minha fé naquele que produz o resultado, não tem como eu cair, não tem como eu tropeçar. Não tem como eu viver um dia lá em cima, um dia lá embaixo, um dia lá em cima, um dia lá embaixo, não. Eu vejo o Espírito Santo nos levando num lugar novo assim, em adoração. Vai vir um tempo de adoração sobre o Brasil, Muri. Vai vir um tempo de adoração sobre o Brasil e eu falo pro meu filho, nós temos que estar nesse lugar. Nós temos que ser as pessoas que vai levar essa adoração. É difícil a gente pegar e falar, muitas das vezes a gente falar em adoração, falar em exaltação, quando a gente não tem nada lá em casa, não é difícil? É difícil. Há 18 anos atrás, quando Deus me chamou para essa obra, para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Glorifica a Deus pela sua vida, mano. Eu estava na cidade de Socorro. Estava começando um trabalho lá. Vocês imaginam a Muri tá falando que a obra de Deus precisa. Imagina eu com uma igreja com 3 irmãs desempregadas. E Deus falando para mim que ia abençoar a vida delas. Deus falava para mim, elas iam embora, eu fazia o culto para elas iam embora e Deus falava, eu vou mudar a história delas. Eu vou mudar a história delas. Eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor mude agora. Eu falava com Deus, eu falava, Senhor, eu preciso que o Senhor mude agora, como que eu vou pagar o aluguel desse mês? Eu não trabalhava, pra vocês terem ideia, era um altar aqui, uma cortina ali e minha cama lá no fundo. E eu todo dia saía fazer evangelismo. Todo dia. E chegou uma época que eu não tinha o que comer. Eu ia pro monte. Você ia orar? Não, eu ia comer manga verde. Aproveitava e orava, né? Mas a intenção era comer manga verde. Porque eu já orava na igreja o dia todo, ficava lá o dia todo. E um dia Um dia essa irmã me chamou. Uma das irmãs pegou e falou assim, pastor, eu quero que o senhor vá orar lá na minha casa. Falei, vou lá orar, irmã. Essa irmã tinha 3 filhos. Cheguei lá para orar. Eu entrei na casa dessa irmã, mano. Eu entrei na casa dessa irmã. Na mesma hora que eu coloquei o pé na porta da casa, que eu entrei para dentro da casa dela, eu olhei aquela sala enorme. Eu acho que a sala da casa dela era metade disso aqui, ó. Eu entrei na sala da casa dela. Essa irmã era costureira, estava desempregada. Eu falei, irmã, eu tive uma visão sobre a sua sala. Ela pegou e falou assim para mim, pastor, eu sinto vergonha porque eu não tenho nem um sofá, nem uma televisão. Eu falei, Deus não permitiu você ter uma televisão e um sofá nesse lugar. A hora que eu coloquei o pé, irmãos, diante de Jesus que eu vou falar para vocês. A hora que eu coloquei o pé dentro da casa dela, eu falei, irmã, eu vi isso aqui de cima e embaixo
cheio de tecido. Cheio de tecido. Eu vi um monte de máquina. Eu vi Deus prosperando a senhora de uma maneira sobrenatural, que a senhora vai viver o que a senhora nunca viveu. E é o mesmo Deus, Deus não mudou. Deus não mudou. É o Deus que faz. O nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas. Quando eu falo todas as coisas, é todas as coisas. Passou-se 4 anos. Passou-se 4 anos. Eu tinha ido embora de Socorro. Outro pastor assumiu a igreja que eu estava lá. E eu voltei depois de 4 anos, irmãos, pregar lá. Na mesma igreja que eu comecei. Depois de 4 anos, eu voltei lá para pregar. Essa irmã, que não tinha o que comer. Ela não tinha o que comer, de verdade. Ela olhou para mim e falou: pastor, eu preciso que o senhor vá na minha casa. Ela pagava aluguel nessa casa. Ela falou: eu preciso que o senhor vá na minha casa. A casa que ela morava virou uma fábrica de costura. Depois de 4 anos, a promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa de Deus, você não precisa ir correr atrás dela, ela se cumpre. A presença de Deus que você carrega é o que vai mudar a tua vida, no que você precisa e no que você não precisa. É a presença que você carrega. É a presença que eu carrego. Para onde eu vou, é o que vai fazer a diferença. Eu vejo o Espírito Santo trazendo coisas novas. Isso aqui se prepara, que o tempo é pouco. Se prepara. Vocês que estão aqui, se preparem, que Deus vai começar a trazer. Só que para Ele trazer, tem que ter pessoas com o coração disposto. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. E essa irmã, quando eu fui na casa dela, voltando lá, quando eu fui na casa dela, ela mostrou, ela pegou e falou: pastor, olha a casa que eu comprei. Olha a casa que Deus me deu. Ela entendeu, quando a gente entende que é Deus que faz, quando a gente entende que todas as coisas é Deus que faz, a gente começa a viver o sobrenatural. Hoje eu estava conversando com o meu funcionário, ele falou: Cris, eu acho que a gente tem que soltar panfleto. Eu falei: não. Não. Se não for essa bênção de Deus me acompanhar, eu estou no lugar errado, estou fazendo alguma coisa errada. E a bênção de Deus, ela tem que me acompanhar na onde eu for. Na onde eu for. A bênção de Deus, ela tem que te acompanhar na onde você estiver. Não é a terra que vai fazer você prosperar, não. É você que vai fazer a terra prosperar a teu favor. Porque a presença de Deus, quando eu carrego a presença de Deus, quando eu carrego a glória de Deus comigo, na onde eu for, as pessoas vão ser impactadas. Na onde eu for, na onde houver miséria, vai haver fartura. Na onde houver sequidão, vai haver água. Porque nós somos fonte, querido, nós somos fonte de um Deus vivo. Na onde você pisar, tem que haver milagre. Na onde você andar, tem que haver milagre. Eu amo quando aquela passagem que fala da mulher do fluxo de sangue. Eu amo aquela passagem. Você imagina no meio toda aquela multidão, todo mundo empurrando: Senhor, eu quero encostar em Jesus, eu quero chegar em Jesus. E uma mulher chega, a Bíblia fala que a vida dela estava toda destruída. Ela já tinha gastado tudo o que tinha. Quantos de nós já gastamos tudo o que nós temos? Quantos de nós fizemos muitos sacrifícios? Só que a gente esquece de adorar aquele que é. A gente esquece de adorar aquele que fez. Muitas das vezes a gente se preocupa muito e esquece daquele que pode fazer. Deus tem me levado em lugares, queridos, que eu nunca imaginei pisar.
Eu nunca imaginei pisar. Mas não é porque eu sou melhor que ninguém, não é porque eu sou bom, não. Porque Ele é bom em todo tempo. Vocês têm uma ideia? Um passeio de lancha. Qualquer passeio de lancha hoje é uns R$1.000. Hoje eu tava com meu filho e meu celular tocou. Aí um cara pegou, olhou pra mim, pegou e falou assim: eu preciso de um orçamento lá na represa. Aí eu peguei e falei: vou lá. Só que se nós for dar a volta, tem que dar a volta lá por Vargem. Ele falou: vamos de lancha que é melhor. Na hora que eu tava dentro da lancha, eu falei: de verdade, eu tava dentro da lancha do carro, eu falei: filho, a gente dentro da lancha lá, e eu falei: filho, tem que fazer um vídeo, meu. Eu tinha que pagar pra andar, hoje eu tô andando de... Meu Deus, me pôs de graça dentro de uma lancha pra ir passear, e durante o meu horário de expediente de trabalho. De verdade, assim, eu fiquei surpreendido com Deus. Esses dias eu tava falando para um amigo meu: eu preciso fazer um passeio de lancha. E hoje eu fiz um passeio de lancha de graça. Quando eu entendo, quando eu tenho a consciência que tudo é dele, tudo é dele, tudo é por ele, as bênçãos de Deus começam a me alcançar. As bênçãos de Deus vai te alcançar. Vocês vão viver o melhor dessa terra, mas é em Deus, não tem outra maneira, é nele. Eu estava falando da mulher do fluxo de sangue. Quando aquela mulher, no meio daquela multidão, ela começou aquele empurra. Você imagina Jesus pegar e falar: esse que alguém me tocou. O Espírito Santo vai tocar em você nessa noite. O Espírito Santo, ele... Eu amo esse Deus, de verdade, assim. Deus vai trazer uma cura sobre essa moça. Ele vai trazer uma cura sobre você nessa noite. A mesma virtude que saiu da mulher de Jesus quando aquela mulher do fluxo de sangue foi curada. É a mesma virtude que você vai sentir nessa noite. Eu sinto a presença do Deus vivo aqui. Eu sinto a presença do Deus vivo nesse lugar. Eu glorifico a Deus assim porque só eu sei o que eu passei, meus queridos. Só eu, meu santo de Israel, sabe. E eu acredito no novo tempo. Eu acredito num tempo de transformação. Eu acredito no tempo de... Vai haver um tempo de prosperidade, vai haver. Só que Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu creio que nesse tempo, o Santo de Israel, ele vai trazer transformação sobre a igreja. Ele vai trazer um renovo sobre a igreja. Ele vai trazer liberdade sobre a igreja. Muitos de nós não vai se preocupar com dinheiro. Muitos de nós não vai precisar se preocupar com dinheiro. Porque vamos entender. Quando nós conseguimos entender que é Ele que faz, a gente vamos ser agentes abençoadores. Nós vamos passar a ser agentes abençoadores. Porque eu vejo o Espírito Santo trazendo pessoas para andar em novidade de vida. Quando eu li essa passagem aqui, há uns 2 meses atrás, já estava lendo há muito tempo essa passagem. Tinha até falado para o filho. Se Deus amou o mundo de tal maneira
para Ele entregar o Filho dele unigênito. Era para que a gente tivesse uma recompensa nessa terra. Não era para mim viver em escassez. Não era para me viver prostrado diante dos homens. Tem muitas pessoas que estão se prostrando diante de homens. Estão se prostrando diante de circunstância aí fora. Só que esquece que nós temos um Deus que Ele pode todas as coisas. Tem esquecido. Muitos de nós temos esquecido o que Jesus fez na cruz. Nós lemos a palavra, mas nós não entendemos a palavra. Tudo que a gente lê nessa palavra, nas escrituras, se resume em Jesus. Se resume em que Jesus fez na cruz. É estranho a gente estar pregando as pessoas passando, né? E vão ser alcançados. Vão ser alcançados. Irmão, vocês imaginam? Vocês têm 2 bares aqui, né? Eu passei numa cidade. Santa Bárbara, na verdade era Santa Bárbara Americana. A minha igreja era na avenida que separava as 2 cidades. Imagina, Deus começou a trazer o povo e os donos de bar tiravam a cadeira dos pessoal que estava sentado e dava para nós colocar na igreja. Deus vai fazer isso aqui. Deus vai fazer isso aqui. Vocês vão ver o tempo novo que vai vir sobre essa igreja. Porque às vezes a gente olha a igreja assim, não é porque está vazio, é porque vocês que têm que estar aqui nesse momento. É vocês que têm que estar aqui nesse momento para se preparar, para cuidar daquilo que Deus vai fazer. Porque não adianta, de verdade agora, eu vou falar o que Deus está colocando no meu coração, não adianta Deus trazer agora. Não adianta Deus trazer agora. Não adianta Deus fazer agora. Ele precisa preparar vocês. Ele precisa preparar vocês para um tempo novo. Ele precisa preparar vocês para um tempo novo. E para esse tempo novo, Ele vai mudar o coração de vocês e vai levar vocês em lugares que vocês nunca pisaram. Lugar de entendimento, lugar de graça, lugar de adoração. Aí sim vai vir o tempo novo. Aí sim vai vir o tempo novo. De verdade, eu estou vendo isso aqui cheio de gente. De verdade, eu estou vendo isso aqui cheio de pessoas se rendendo aqui, ó. Se rendendo. Mas para isso ele tem que ser adorado. Para isso ele tem que ser transformado em glória diante de vocês. Você tem que passar a enxergar ele com outros olhos. Enxergue Jesus com outros olhos. Minha esposa fez uma pergunta para mim essa semana. Já viu o anjo? Eu vejo o anjo todo dia. Todo dia. Eu saio de casa, não saio de casa sem falar, Senhor, eu quero o anjo na frente do meu carro. Eu não saio de casa sem falar, Senhor, eu quero o anjo na frente do meu carro. Eu quero os anjos do Senhor me guardando. Porque nós perdemos essa essência. Nós perdemos essa essência. Um dia que um pastor começou a pregar falando que estava vendo anjo, eu queria ver. Eu queria ver anjo. Eu não vi com meus olhos, mas eu sei que ele me guarda. Eu tenho essa consciência que ele me guarda. Porque a palavra me garante isso. A palavra garante que ele te guarda todos os dias. A palavra nos declara que o Senhor dará a ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Eu não sei o que você está precisando. Só basta uma palavra. Só basta uma palavra. Quando eu abro a minha boca, eu tenho até medo de falar quando eu falo as coisas. Christian, Christian sabe um pouco mais, minha esposa sabe mais. Que Deus fala para mim as coisas, eu pego e falo, meu Deus, falo ou não falo, falo ou não falo.
Aí Deus fala, se não falar, fica pra você. Aí eu te pego. Aí eu falo. Aí acontece. Aí a pessoa fala, aconteceu. Coisa boa, é bom quando a gente recebe coisa boa, né? Mas e quando é coisa ruim? É difícil. No domingo, eu fui surpreendido. Eu tinha uns 2 meses atrás, eu falei com o irmão. Falei, irmão, tem ali a palavra de Isaías 43. Rapidinho. Meu Deus do céu. Quarenta e três, 1. Aqui, achei. Diz assim, ó. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, te formou Israel. Não temas porque te remi, te amei pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas. Quando passares pelas águas. Tem pessoas aqui no nosso meio passando pelas águas. A palavra do Senhor declara que você não vai submergir. Quando passares pelos fogo, a chama não arderá em ti, diz o Senhor. E eu falei isso com esse meu irmão. Ele pegou, domingo ele veio, ele me viu, ele chegou e pulou no meu, ele nem me abraçou, ele pulou no meu pescoço. Ele pegou e falou assim, tudo que o Senhor tem me falado tem se cumprido. Eu falei, não é eu que falo, irmão. O Senhor fala, eu velo pela minha palavra para ela cumprir. E se eu for falar alguma coisa, se Deus mostrar alguma coisa sobre você, do seu respeito a mim, pode ter certeza que eu vou te levar a palavra. Não vou falar nada que é de mim. Nada que é de mim. Mas quando eu lanço a palavra, eu tenho um Deus que cumpre. Eu tenho um Deus que cumpre ela. Ele fala, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E Ele vai cumprir sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite. Ele vai cumprir. Mas só que nós temos que reconhecer esse Senhor. Nós temos que reconhecer esse Deus em todo o tempo. Não é nos momentos bons, não. Momento bom, é bom, muito bom. Eu gosto de churrasco, não sei vocês. É muito bom estar em churrasco. É muito bom estar com os amigos, é muito bom estar dando risada. É muito bom. Mas quando eu sou levado em espírito, na presença do Deus vivo, irmão, de verdade. Eu oro a Deus para vocês terem um encontro que eu tenho tido com esse Deus. Quando eu falo para vocês que eu não imaginava pisar onde eu estou pisando, não é em lugares assim, não. Falar, estou pisando em lugar bonito. Não, não é nada disso. Eu tenho pisado em terras que Deus tem me levado, de verdade. Deus tem me levado em terras em espírito que eu nunca imaginei enxergar. Eu tenho visto coisas em Deus que eu nunca imaginei ver. Lá fora eu tenho rompido. Não porque eu sou melhor do que vocês, não sou melhor do que ninguém. Às vezes as pessoas falam assim, ó, tem seu concorrente? Você está trazendo material para o seu concorrente? Eu falei, ele não é meu concorrente. Ele não é meu concorrente. Eu não tenho concorrente. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu tenho servido. Quando a gente sabe o Deus que a gente serve, a gente não tem concorrente. A gente não tem ninguém na nossa frente. A gente só tem o Santo de Israel abrindo caminho, abrindo portas. O cara pegou e falou, esse dia um cara, dono da maior firma aqui, até aqui nessa rua aqui, ó. Ligou no meu celular, falou, Cris, você pode trazer um material para mim? Eu falei, levo na hora. Levo na hora. Ele é meu maior, era para ser o maior concorrente. Ele é o concorrente de todo mundo aí, menos meu.
Irmãos, quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente vive a santidade de Deus, a gente passa a enxergar as coisas diferente. A gente passa a viver as coisas diferente. A minha oração de manhã, sabe qual é a minha oração de manhã? Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dor. Eu quero só ela. É só ela. Eu não quero nada que seja da minha vontade. Eu não quero nada que seja da minha vontade. Eu quero que é a vontade do céu. Qual é a vontade do céu para o meu dia de hoje? Qual é a vontade do céu para o meu dia de hoje? Qual é a tua vontade para mim hoje, Senhor? Coloca isso no teu coração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida sentimental? Qual é a tua vontade para a vida familiar? Qual é a tua vontade para o meu filho? Qual é a tua vontade para o meu irmão? Qual é a tua vontade para a minha família, Senhor? A vontade dele, quando se cumpre, queridos, você não sofre. Você não fica prostrado. Quantas pessoas você conhece que está prostrado? Dentro da igreja anda prostrado. Dentro das igrejas tem muitas pessoas prostradas. Porque esquece de buscar aquele que tem que ser buscado. Esquece de fazer aquilo que tem que ser feito, é adorar. Vou falar uma coisa em temor aqui, meu. Eu fico triste quando as pessoas falam, vamos para a casa do Pai buscar. De verdade, eu fico triste. A casa do Pai foi feita para adoração. A casa do Pai foi feita para trazer pão. Já pensou em sair da sua casa? Falar, Senhor, o que eu tenho para servir o meu irmão hoje? Quando todos tiverem a consciência de servir, eu recebo mais do que eu vim buscar. Eu saio da minha casa de verdade. De verdade. Eu saio da minha casa, eu falo para minha esposa, eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer através de mim. Não sei o que Ele vai fazer. Não sei o que eu vou entregar hoje, mas Ele vai me usar. Você tem que ter essa consciência. Deus vai te usar para a pessoa que está sentada do seu lado. Deus vai te usar para as pessoas que estão caminhando do seu lado. Você tem que acordar de manhã com essa consciência, Senhor, eu quero te adorar, eu quero te exaltar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, não a minha. Eu não vou além. Só quero que vocês entendam que o Senhor, Ele ainda está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nessa noite, o Espírito Santo de Deus, eu creio que Ele encontrou os corações certos. Ele encontrou terra boa para ser lançado semente nessa noite. E Deus vai trazer cura ainda sobre a igreja. Todos aqui já é cristão? Todos batizados? Todos? Para a gente caminhar, para a gente romper, a gente tem que ser curado. A gente tem que ser curado. Tem coisas da nossa vida que tem que ser tirada. Tem coisa que estamos carregando que não é nosso. Tem coisa que estamos carregando que não é nosso, não é nosso. O Espírito Santo de Deus
Ele quer tratar no íntimo. Ele quer trazer liberdade no lar. O Espírito Santo, ele quer trazer transformação no lar. E eu creio que o Santo de Israel vai trazer aquela paz que o profeta Isaías falou lá em Isaías 53. Ele vai trazer essa paz sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus caminhos. Eu amo aquela passagem. Falei para a pastora essa semana passada, né, pastor? Eu amo essa passagem, marcou minha vida. Quando ela fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu falo, Senhor, mas se estava sobre o Senhor, porque eu estou vivendo? Imagina. Você imagina Deus falar que vai te dar um carro novo e você está com um carro velho e o carro velho quebra. É difícil. Não é fácil. Já chorei muito, já passei por muitos. Até eu entender que é tudo por Ele. É tudo por Ele. Todas as coisas são por Ele. Se preparem. Se preparem. Vocês vão viver o melhor dessa terra. Vocês vão viver o melhor dessa terra. As pessoas vão começar a se ajuntar, falar, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo ali? O que está acontecendo? Quem está passando ali? Vai ver, o irmão está lá no meio da multidão. É você, irmão. É você. Se prepara. Você vai estar no meio da multidão. As pessoas vão querer saber quem está passando, quem está ali. A hora que olhava, como que é o nome do irmão? Quando falar, vai falar o Anderson. O que ele tem de diferente? Ele carrega a presença. Você vai carregar a presença. E quando você carrega a presença, as pessoas se ajuntam. Quando nós carregamos a presença, as pessoas se ajuntam. Quando nós carregamos a presença, todas as coisas são transformadas. Eu quero. De verdade, eu não quero ficar. Eu já falei para você, né, que Deus vai fazer. Ele vai fazer. Deus colocou um sonho no meu coração, queridos. Ele ia me dar uma carreta. Uma carreta de evangelismo. O que aconteceu hoje, filho? Eu fui ver para comprar a carreta. 20 mil reais. Deus está movendo, o dinheiro está entrando. Eu falei, vou comprar a carreta. O que aconteceu? O cara tinha a carreta guardada. Uma carreta de 20, eu estou comprando por 5. E nem pedi, ele falou assim, quer trocar? Eu falei, tá trocado. Deus já sabia. Eu não preciso. Tem coisas que a gente não precisa pedir. Deus sabe a sua necessidade. Deus sabe o que você precisa. Quando você pede, muitas das vezes você vai carregar pão de dores. Você não precisa pedir coisas materiais. A bênção de Deus vai te alcançar na onde você estiver. Coloca isso no teu coração. O nosso Deus é um Deus de amor. Eu ia falar sobre amor hoje, acabei não falando nada de amor. Eu tinha preparado uma mensagem sobre o amor de Deus. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu glorifico a Deus. Glorifico a Deus pela oportunidade. E glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui nessa noite. Se você quer uma oração, se coloque de pé. Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês viessem tudo aqui para frente. Tudo para frente. Não sei se eu posso fazer isso, mas estou fazendo.
Esses dias eu tava conversando com o pastor pegou e falou: a vida inteira, primeiro, agora que a gente tá na Assembleia, né? E lá é diferente, porque lá tem as irmãs do círculo de oração, a juventude. Aí né, eu não posso sentar na cadeira da frente. Eu tenho que sentar atrás do círculo de oração. Aí eu peguei e falei: pastor, podia arrumar uma cadeira pra mim lá na frente. De verdade, eu sempre tive uma coisa comigo na igreja. Por que senta lá na frente? Às vezes eu fico o tempo todo, mensagem passa por dentro de mim. Às vezes é um gesto que você faz na hora que você está pregando, muda o meu dia. Eu falei: pastor, o senhor pregou sobre tal coisa, mas o senhor fez uma coisa com a mão. Falei para ele domingo: o senhor fez uma coisa com a mão, mudou o meu dia. Mudou o meu dia. E o nosso Deus, Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Eu não sei a necessidade de ninguém aqui, mas Ele sabe a necessidade de cada um de vocês. E quando eu falo necessidade, não é falta de nada, não. Não é falta de nada. Porque a gente que serve Jesus, a gente não tem falta de nada. A gente só não sabe agradecer aquilo que temos. Nós não sabemos agradecer aquilo que temos. Agora chegou a irmã do manto, hein? E nós temos a oportunidade. Só fala para Ele. Às vezes a gente fica passando dificuldade, a gente esquece de entrar no nosso secreto. Falar: Senhor, muda a situação, transforma a situação. Ele vai lá e transforma. Pode ter certeza que Ele transforma. Essa moça aqui é do Brasil? De fora também? Venezuela também? Deus vai curar você hoje, nessa noite. Vocês acreditam? Eu tô sentindo o que ela tá sentindo. Tô sentindo de verdade. Ela tá com angústia dentro dela, assim, ó. Não gosto de expor ninguém, não tô expondo não, tá? A angústia que ela tá sentindo, o Espírito Santo vai tirar nessa noite e ela vai começar a viver um novo tempo. Ela vai viver um novo tempo. Ela pensa assim: deixei meu país lá, não. Deus vai abençoar ela aqui no Brasil. Deus vai mudar a história dela, ela vai voltar para lá, honrada. De verdade. Deus vai fazer isso. O irmão se prepara, que o irmão vai trazer multidão lá, vai voltar, meu irmão. Vai ficar aqui não. Ele não vai ficar aqui. Você vai, quando eu falei que multidão na sua volta, se prepara. Se prepara. Vai ter pessoas querendo saber o que está acontecendo, pensando que está saindo briga. Não é briga, não. O irmão lá está orando, esse pessoal está sendo curado. E vai levar o nome aqui, ó. Vai abrir igreja fora. Vai abrir igreja fora. Se prepara, irmão, de verdade. Se prepara para o novo tempo. Se prostra. Pó. Que às vezes a gente quer estar em cima. Eu de verdade eu falo: Senhor. De verdade eu fiquei surpreendido. Falei para a Dilene. Falei: Muri chamou para pregar lá. O que eu falo? Que é bom a gente estar com o microfone, mas lá fora, muita gente precisando. Tem muita gente precisando. E Deus, Ele quer isso. Ele quer pessoas com o coração faminto. E Deus vai curar. Deus vai curar para que vocês levem a cura. Primeiro Ele tem que me curar para mim poder curar os outros. Ele tem que me transformar para me transformar os outros. Muri, você faz essa oração? E coloca no coração. Busca Ele. Só busca Ele. Eu não sei a necessidade de cada um de vocês, mas Ele sabe. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que tem que ser mudado. Ele sabe o que tem que ser transformado. E Ele vai transformar.
Ele vai transformar. Eu agradeço em nome de Jesus. Fecha teus olhos, igreja. Primeiro vamos agradecer a vida do pastor Cristiano, que se dispôs a estar aqui, a contar um pouco daquilo que Deus fez na vida dele, para nos abençoar, para aumentar a nossa fé, para que nós possamos entender que há um Deus maior do que os nossos problemas, do que qualquer situação que você esteja vivendo ou angustiando seu coração. Senhor Deus e Pai, aqui estão os teus filhos, Pai, eles foram convidados a estar diante do teu altar, diante da tua presença, diante do teu nome. Pai, que estas pessoas que aqui estão possam ser agora, neste momento, alcançadas pelo teu Espírito, Senhor. Passa de vida em vida. Pai, eu não conheço o íntimo, o profundo, o secreto de cada um deles, mas cada um tem vivido uma angústia, uma pressão, às vezes desânimo, Pai. Às vezes, Senhor, falta de coragem. Eu não sei o que os teus filhos estão passando, quais são as lutas, Pai. Quais são os enfrentamentos, os apontamentos, Pai. Mas eu sei que aqui está uma igreja motivada pela tua presença, Pai, pelo teu amor, porque eles entendem a tua palavra, Senhor. Então leva agora nesse instante, Senhor, a certeza no coração de cada um, de que a oração deles estão sendo ouvidas, Pai. Que o clamor de cada um deles está sendo ouvido, Pai. Que as orações que são feitas na madrugada, que as orações que são feitas em secreto, Pai, que as lágrimas que são derrubadas nos travesseiros, nas noites traiçoeiras, Senhor Jesus, que o Senhor venha alcançar estes corações, recolhas todas as lágrimas dos teus filhos nessa noite, Pai. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que amanhã, Senhor, a alegria venha estar, Senhor, sobre a vida de cada um deles. Pai, traz a certeza. Pai, cumpra as promessas que o Senhor tem feito, Pai. Toca, Senhor, em cada um deles nesta noite, Senhor. Que nessa noite, Senhor, o Senhor venha fazer o sobrenatural, para que o Senhor Jesus venha atender, Senhor, estas orações. Os teus filhos estão aqui, Senhor, porque eles sabem que aqui há uma esperança. Há uma esperança, a novidade de vida, a libertação, Senhor, a transformação nesta noite, neste lugar, Pai. Pai, que o Senhor possa tocar nestas vidas, Pai, que aqui eles se colocaram à disposição para serem transformados. Passa do alto da cabeça à planta dos pés, Pai. Vai batizando teus filhos com o teu Espírito Santo. Desça sobre eles poder, autoridade, Senhor, para que eles venham vencer o mundo, para que eles venham a vencer as aflições, para que eles venham vencer esses desafios, Pai, para que eles venham vencer toda e qualquer, Senhor, situação que tem se levantado, para que eles venham vencer as afrontas, para que eles venham vencer, Senhor Jesus, todo, Senhor, todo problema que tem se levantado, todo gigante vai cair por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Que nessa noite essas vidas venham ser impactadas, porque o Senhor preparou esse culto para eles, Pai. É sobre eles que estão aqui. Eles precisam do bálsamo, eles precisam do refrigério, eles precisam do alívio, eles precisam ter a certeza de que as orações estão sendo ouvidas, Pai, porque se o Senhor colocar certeza nestes corações quebrantados nessa noite, eles sairão daqui, Senhor, de cabeça erguida, sabendo, Senhor, que o Senhor vai caminhar com eles por mais uma légua, mais 2 léguas, que eles possam avançar. Tira todo o cansaço espiritual dos teus filhos, Pai. Aqui estão os teus obreiros, Pai. Nesta noite estão os teus obreiros, então tira todo o cansaço espiritual da vida deles, Pai. Coloca refrigério, coloca renovo, coloca força, Pai. Coloca ânimo sobre a vida dos teus obreiros, Pai. Capacite eles, Pai, para peleja, porque essa peleja não é deles, é
tua, Senhor. Que o Senhor venha ser o general de guerra, vai na frente, Pai. Acampe os teus anjos ao redor, Senhor. E que nessa noite eles possam ser contemplados com a tua presença, Pai. Com a tua presença na vida de cada um deles, Pai. Que o renovo venha estar sobre cada um dos teus obreiros nessa noite, Senhor. E que o Senhor possa levar eles para casa, Senhor, motivados, Pai. Não por uma motivação do mundo, não, Pai, mas motivados pela tua palavra que foi lançada deste altar sobre os nossos corações. Motivados pela palavra que saiu da fonte de água viva para matar a nossa sede nesta noite. E que o Senhor possa matar a sede das nossas almas. Pai, que o Senhor possa vir de coração em coração saciar os teus filhos nesta noite. Aqueles que se encontram na internet e no YouTube também venham ser saciados com essa água viva. Porque se você provar desta água viva, nunca mais você terá sede, assim diz a palavra. Que nessa noite, Pai, o Senhor leve os teus filhos com a paz que excede todo o entendimento. Pai, o que nós precisamos está em Ti. O que você precisa, meu obreiro, minha obreira querida, está em Deus. É só pedir, é só apresentar, é só clamar. E a Bíblia fala que Ele nos ouve, Ele colhe as nossas lágrimas, Ele contempla o teu coração e a tua oração. Então continue clamando e apresentando a tua vida, as tuas situações, o teu casamento, a tua família, os teus filhos em Deus. Porque eu tenho certeza que testemunhos você dará para honrar, para glorificar e para exaltar o nome de Deus aqui na terra, através daquilo que Ele vai fazer ainda na tua vida. Porque as promessas não caíram, as promessas estão de pé, as promessas do Senhor estão de pé sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre a tua geração. Eu tenho certeza que Deus vai terminar a boa obra que Ele começou no meio de nós. E você, quem crê, diga amém, amém, e leva a tua vitória, amém? Quero agradecer. Vem cá, pastor. Pode se sentar, irmãos. Nós vamos já dar o término. Quero agradecer ao pastor Christian. Pastor, obrigada pela tua palavra. Obrigada por derramar sinceridade. A gente vê que realmente é aquilo que você viveu com Deus que faz a diferença quando a gente sobe aqui no altar. É sobre isso. Eu tenho certeza que Deus, a Bíblia fala que quando Ele coloca algo no nosso coração, que pai que vai colocar algo, um sonho? Qual é o pai? Você que é pai e mãe. Colocar um sonho no nosso coração e nunca realizar. Eu tenho 3 filhos, eu jamais vou falar para os meus filhos que eu vou fazer algo que eu não posso cumprir. Então, se Deus colocou esse sonho no teu coração e esse sonho no teu coração aqui, você pode ter certeza, dê o primeiro passo, o chão Ele vai colocar. O chão Ele coloca. Ele busca a gente disponível para viver os propósitos. E Ele já colocou o chão. É só começar a caminhar. Obrigada. Vamos aplaudir aqui a vida de Jesus, através da vida do pastor. Nós agradecemos, pastor. Muito obrigada. Que Deus te proteja e te guarde. E continue caminhando, porque o chão Ele vai colocar sobre o seu caminho. Ele conhece teu coração. Senhor, eu quero te apresentar agora a vida do teu filho, Pai. Agora é a vida do teu filho, Pai. O Senhor conhece o coração dele, o Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece os sonhos, muitas vezes, que foram engavetados, Pai. Mas que nessa noite, Pai, o Senhor venha levantar ele com poder e autoridade para realizar, Pai. Coloca nas mãos dele a execução, Pai. Porque os planos já foram feitos e foram apresentados a Ti. Mas que agora ele comece a caminhar, porque é o Senhor quem vai dar o chão para ele pisar. Aqui há um coração disponível, Pai, para fazer a Tua vontade. Eu sei, eu sinto, Senhor, o quão grande é esse coração para Te agradar, Senhor. Então que o Senhor possa cumprir a cada dia, Senhor, aquilo que o Senhor já determinou para ele, porque os planos dele são de paz, de bênção, e eu tenho certeza que ele ainda há de dar muito testemunho para glorificar e honrar o Teu nome por onde quer que ele passe. Assim eu oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus, e a igreja diz amém. Amém.
Bom, irmãos, quem está saindo aí com a vitória, com a bênção, com a paz do Senhor Jesus? Porque é dessa paz que nós precisamos. No meio das guerras, nós precisamos ter paz e ter a certeza de que as nossas orações estão sendo atendidas, ouvidas, principalmente. Você pode ter certeza que quando você se achegou aqui na casa do Senhor, Ele alcançou onde a sua mão não alcança. Ele preparou o caminho onde você não consegue preparar. Ele visitou aquele que você não consegue visitar. Ele tocou naquela vida, enquanto você busca por ele, ele alcança os teus. Enquanto você busca e apresenta a tua vida para ele, ele tem cuidado de tudo que te representa. É como foi dito, né? Resumindo tudo que foi dito aqui essa noite, busca ele em primeiro lugar. Tudo que você precisa e eu preciso está no Senhor Jesus. Ele é a fonte inesgotável de todos os recursos. De todos os recursos. Qual é o recurso que você precisa? É ânimo, é coragem, é esperança, é força, é paz. Eu preciso de comida, ele tem para dar, irmãos. É ele, é sobre ele. Que você possa sair daqui nessa noite impactados com a palavra que o pastor trouxe e falou muito no meu coração. E eu continuo assim, para validar as minhas convicções, a convicção de fé que eu tenho, porque é sobre ele. Eu tenho assumido uma fé, já falei isso aqui, eu tenho assumido uma fé daquela de Jó. Vamos orar pelos nossos amigos. E quando ele falou que a gente não precisa pedir, você não precisa pedir. Vai aparecer na porta da sua casa. Vai aparecer lá. Vai vir do improvável. Sabe do improvável? Deus trabalha com improvável. Deus não trabalha com provável. Provável é eu e você que faz. Possível é eu e você que faz. Ele não trabalha com as nossas condições. Ele não trabalha com os nossos recursos. Ele não precisa disso para te abençoar. Ele precisa que você exerça a tua fé. É só isso, os recursos é com ele, as condições é com ele, as circunstâncias é com ele, é ele que abre porta, é ele que fecha a porta, é ele que te coloca no caminho certo. Você só tem que seguir essa voz. Só seguir essa voz. Amém? Faça assim com as tuas mãos, que o amor do Pai, que as graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida. E a igreja confirma dizendo amém. Abrace seus irmãos. Boa noite você que está conosco. Até domingo.